seja bem-vindo ao Visão na Saúde, um espaço para falarmos sobre saúde, prevenção e qualidade de vida de forma acessível e prática. Aqui o nosso compromisso é trazer informações valiosas para que você possa cuidar melhor de si mesmo e daqueles que ama. Porque saúde não é só ausência de doença, é bem-estar, energia e longevidade. Eu sou a Lilian e estou muito feliz em ter você aqui conosco. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é o cuidado com o recém-nascido, com a criança, principalmente nessa época do ano, que é o inverno. E para falar sobre isso, nós chamamos aqui duas convidadas muito queridas, duas pediatras, a doutora Luana Miranda e a doutora Ana Paula Correia. É um prazer ter vocês aqui. Tudo bem. Obrigada pelo convite novamente, é um prazer estar aqui com todo mundo. Que bom. Muito obrigada também pelo convite, né? E é sempre um prazer estar acompanhado da Luana. Então. Tem um podcast que eu escuto e que eles brincam que quando você é convidado pela terceira vez, você já começa a pagar boleto. Então, Luana, você tá, olha, é um perigo, o próximo convite, você pense bem. Tá bom, vou pensar. Mas então, agora pra gente começar falando desse cuidado com o recém-nascido, com a criança, a gente agora no comecinho de junho tem um dia especial para conscientização a respeito do teste do pezinho, que é o primeiro exame preventivo quando uma criança nasce, né? São doenças que são importantíssimas de serem diagnosticadas cedo, porque com o diagnóstico você consegue evitar sequelas muito graves, né? Então, eu vou perguntar para vocês quais são essas doenças, né, diagnosticadas através do teste do pezinho e sobre a ampliação, que tem um projeto, né, sobre essa ampliação dessas doenças. Lilian, o teste do pezinho é um teste que toda criança faz assim que sai da maternidade, né? Então, ele tem alta da maternidade e coleta o teste do pezinho. O teste do pezinho, que é coletado pelo SUS, agora, atualmente, ele está contando com 6 doenças aqui no Paraná, né? Então, a gente recebe o teste do pezinho no consultório ali, tem triagem para fenilcetonúria, tem triagem para anemia falciforme e outras hemoglobinopatias que são relacionadas ali com alguma alteração sanguínea, né? Fibrose cística, hipotireoidismo congênito, deficiência de biotinidase e, atualmente, está vindo para a gente também a sorologia para toxoplasmose, né? Tem sim um projeto de lei que tá para fazer uma ampliação aí até 2026, pelo que eu sei, que o governo vai começar a ampliar mesmo essa triagem, né? Então, tem uns erros inatos da imunidade, algumas alterações que a gente fala assim a nível celular, né? De lisossomos e que são doenças assim até genéticas, né? Que a gente pode até considerar um pouco mais raras, mas que essa mesma ideia do teste do pezinho, que nem você comentou, doenças que são diagnosticadas bem precocemente e que traz um desfecho importante para a criança, né? Então, a gente consegue tratar muito mais rápido. O hipotireoidismo é uma doença que, se diagnosticada depois de um tempo, a criança tem, né? Faz, assim, um déficit intelectual, chega a fazer deficiência de crescimento, né? Então, é uma coisa que a gente precisa ter aquele diagnóstico bem precoce para fazer um tratamento adequado para a criança. Então, estamos aí na esperança de que essa ampliação consiga abranger bastante coisa aí, né? Sim. Coisa bem importante. Até um pouquinho antes eu estava conversando com a doutora Ana Paula a respeito dessas doenças mesmo, né? Que nem a gente comentou da fenilalanina, que muitas vezes a criança começa a ter vários sintomas neurológicos, né? Vários, né, que você comentou. Isso, alterações também, né? Alteração de face, né? Alteração de tamanho, crises convulsivas. Então, tudo isso pode ser diagnosticado através do teste do pezinho, né? E ser prevenido, né? Sim. E no caso dessa doença, é uma doença que com uma dieta você consegue evitar muitos danos, né? Exatamente. Só que ela precisa ser diagnosticada. Exatamente. Com esse exame. E a respeito desses testes do pezinho ampliado, né? Aqui a gente realiza esses testes do pezinho ampliado. Qual que é a importância disso que vocês veem? Então, o teste do pezinho, ele é um teste de triagem, né? Então, esse teste de triagem, quanto mais pessoas puderem fazer, tiverem oportunidade de fazer, é melhor. Porque quem que não quer, quem que não precisa investigar
né? Então, se a gente puder fazer, eu sempre solicito para os pacientes, lógico, não é todo mundo que pode fazer, mas quem puder fazer uma triagem mais ampliada, é importantíssimo que se faça. Sim. E muitos pais às vezes ficam com receio, né, da coleta e tudo mais, mas é uma coisa muito simples, né? E que não confere dor, nada para o bebê. E o ideal é que ele seja feito até o 7º dia de vida, podendo ser feito até 30 dias, né? Ou no caso dos testes ampliados. Só que a grande maioria das vezes as pessoas fazem, né, o teste do SUS, também explicando que ele é feito 48 horas após o nascimento. Então, por isso que até na maternidade a mãe acaba ficando essas 48 horas, né? Tanto pelo cuidado com a mãe, mas também para ter certeza que esse bebezinho vai sair com o teste coletado, né? Isso mesmo. E é uma lei e é um exame obrigatório também, né? Lembrando que o teste da bochechinha, que também é um teste de triagem neonatal, né, que pode descobrir até 333 doenças, ele pode ser feito até 1 ano de idade, né? Então, dá oportunidade para a pessoa, às vezes, se preparar financeiramente, né? E poder fazer esse teste que eu já tive um paciente, consultório todo, só teve um paciente que fez. Porque às vezes tem probleminhas não probleminhas, né, mas talvez coisas que vocês veem durante esse 1 ano de vida que pode ser alguma disfunçãozinha que seria diagnosticada com ele, né? E não é nem só alteração genética, Lilian, né? Tipo, às vezes metabólica, são alterações de imunidade que o teste do pezinho pega, né? Então, crianças que têm as tais das deficiências primárias da imunidade, né? Que é muito importante para a criança. Então, acho que sempre que tem a oportunidade de coletar um teste mais ampliado, eu acho que é muito vantajoso e valioso mesmo para a gente. A pediatria gira em torno disso, né? Muito do que a gente conversa aqui, né? Esse programa é para trazer prevenção para as famílias. Exatamente. Então, quando a gente pensa em prevenção, quanto mais você conseguir abranger e fazer um diagnóstico precoce de alguma coisa, um tratamento, a intervenção é sempre a melhor opção ali, né? E quanto a esses testes ampliados, aqui no laboratório a gente oferece, são vários tipos de testes, então cada um deles detecta números diferentes de doença. Então aqui a gente tem o primeiro deles, que é o nosso teste básico, detecta 35 doenças, o ampliado 36, o Plus 39, o Plus com o Master, ele detecta 71 doenças. Então, é importante, né, na hora de solicitar, claro que quanto mais doenças detectadas, melhor para o paciente, né? E aí esse ajuste a gente consegue fazer. Mas a oportunidade é maravilhosa, né? Porque uma coleta de 6 ali que a gente faz pelo Sistema Único de Saúde, mas que está sendo ampliado, já tem a possibilidade de coletar aí mais de 70 doenças, eu acho que vale muito a pena, né? Sim. Teria como a mãe, por exemplo, na maternidade aqui, solicitar que o laboratório que vá coletar lá? Olha, nunca aconteceu, mas a gente pode coletar. Eu acredito que sim, porque a gente já faz, né? Já aconteceu de precisar fazer coleta na maternidade, na UPA. Então, às vezes, vai do paciente... Entendi. É que é papel filme diferente, né? Vai ter que ser uma outra coleta. Então, acho que independe também do lugar que vai ser coletado, sabe? Sim. Ou também, né, ela pode coletar na maternidade o teste do SUS, que é obrigatório, e depois já vir direto para cá, ou a gente fazer coleta domiciliar. Porque nas maternidades particulares, eles, por exemplo, eles oferecem um básico, que é o do SUS, e também oferecem os outros. Aí você tem que pagar, né? Então, assim, faz só uma coleta ao invés de fazer 2. Sim. Né? Mas acho que nunca teve ninguém que solicitou para fazer, né? Eu acredito que não. Acho que por falta de conhecimento também, né? E daí, nesses casos, não é coletado do SUS ou obrigatoriamente é feito os dois? Sempre os dois, dois, do né? SUS. Tem que coletar o do SUS sempre. E falando agora falando, já que logo a gente vai começar a falar sobre as doenças respiratórias, tem alguma doença respiratória que pode ser detectada através do teste do pezinho? Sim, tem a fibrose cística, né, que é a doença do beijo salgado, né, que é uma doença que ela, inclusive, é detectada no teste básico do SUS, né, e quando você tem uma alteração no exame, o que acontece? Você é chamado para recoletar, se persistir, né, essa alteração, aí você é encaminhado para investigação e tratamento já.
né? Então, a fibrose cística, ela é uma doença que ela aumenta, né, as secreções, os mucos do organismo. Então, o paciente ele tem uma predisposição a ter infecções pulmonares de repetição, né? Então, assim, é uma doença crônica, né? Que tem tratamento, mas não tem cura, né? Mas que também é diagnosticado através do teste do pezinho. E então agora vamos passar para o nosso segundo bloco aí, falando das doenças respiratórias. Agora chega o inverno, né? Até esses dias eu vi um meme na internet que era os tons do inverno, né? Que era aquela tudo de pistache, chocolate de pistache, bolsa verde e o nariz verde. Então vai começar agora a época dos tons de verde. E falando nisso, vamos falar dos cuidados primeiro com o recém-nascido, né? Nesse período do inverno, onde aumenta o número de vírus e bactérias circulando. Eu acho que qualquer pediatra é meio chato, né? Na época de RN, ali até uns 3 meses de vida, a gente meio que pede pra mãe evitar o contato mesmo com outras pessoas, né? Ter talvez que o bebê fique só naquela família nuclear. O que é família nuclear? É só o pai e a mãe, né? Aquele contato que é os de casa. Para evitar mesmo, né? Essa disseminação das doenças respiratórias. Porque um simples resfriado do adulto, uma coriza do adulto, pode se transformar numa bronquiolite no bebê pequeno. E essa bronquiolite, às vezes, no bebê prematuro, às vezes cardiopata, ou mesmo bebê, né? Saudável. Que é só pelo fato de ser recém-nascido. Você vai precisar de internamento, de UTI, de todo o suporte hospitalar. Então, a gente é meio chato nessa fase de recém-nascido, assim, sabe? Até de proibir visitas. Chega às vezes mãe no consultório e fala assim, doutora, agora já posso sair, já posso receber alguém, né? Então, nessa época aí, a gente é um pouco mais cauteloso em relação à disseminação das doenças respiratórias mesmo. E tá tudo rodando, né? Gripe, influenza, né? Que tá fazendo quadros bem importantes nas crianças. Covid nunca parou de circular. Né? Vírus sincicial respiratório começa a circular ali, às vezes até em fevereiro já a gente começa a ver, né? Eu tive recentemente uma bronquiolite por vírus sincicial respiratório coletado, mesmo confirmado, em dezembro. Né? Então a gente sabe que os vírus respiratórios circulam meio que praticamente o ano inteiro ali, né? Não tem mais uma sazonalidade bem definida. Então, evitar visitas e contato com pessoas sabidamente doentes é uma coisa muito importante nessa fase de recém-nascido, né? E toda aquela coisa que a gente já traz do Covid, né? Higiene das mãos, cuidar com as gotículas, com as secreções respiratórias. E uma coisa muito importante do bebê pequeno é manter o aleitamento materno, né? O aleitamento materno é uma coisa muito importante pro bebê nos primeiros dias de vida. Então, acho que gira em torno disso. E lembrando também que, além de não receber visitas e ter todos esses cuidados, o que eu sempre enfatizo é não passear com o bebê recém-nascido, né? Então, é bem comum, às vezes, você olha na igreja, tem recém-nascido, supermercado, shopping. Então, não é uma idade para você estar passeando, não tem imunidade nenhuma, não tem nem as vacinas ainda, né? Então, basicamente, só tem a BCG e a hepatite B, na maternidade, que recebe na maternidade. E aí eles acabam saindo, né, com essas crianças passeando por aí e expondo para contaminação. Então, além de todos esses cuidados, é não sair de casa, é ficar dentro de casa fazendo quarentena. Sim. E tão bom que é ficar com o bebezinho em casa, né? Então, esse cuidado... Saudade. Saudade. E falando nesses cuidados também, se caso esse bebezinho ele começar com sintomas, quais são os sinais de alerta para que os pais procurem o pediatra o quanto antes? Primeiramente, quando a gente fala em lactente, né, dos bebês mais jovens ali, uma coisa que preocupa muito é quando começa a recusa, né, não querer mamar. Né, tá mamando menos, não tá mamando nada, né, então ele começa geralmente com os sintomas respiratórios, a tosse, febre, desconforto respiratório, começa a respirar mais acelerado, gemência, criança fica gemente, então tudo isso associado tem que procurar, né, uma assistência. E para esse bebê que vai ficar em casa, como manter ele aquecido e não superaquecido também em casa, né? Que isso também, essa regulação é importante. É bem
É uma dúvida bem comum, assim, sabe, Liliana, de consultório, se eu tô aquecendo demais, deixando passar frio, às vezes chega assim, tá um calor e a criança tá coberta, né, com touca e luva, então eu sempre tento orientar assim as mães, né. Nos primeiros meses de vida, a gente vê muito a temperatura corporal medindo, colocando a mão ou no peito ou nas costas, né, porque a extremidade, as mãozinhas e os pezinhos sempre vão ser mais gelados mesmo, né? Então não é por ali que a gente vê se a criança tá com frio ou tá com calor. Dificilmente um recém-nascido sua, ele vai suar mais pra frente, né? Então quando você hiperaquece um bebê pequeno, ele vai encher de brotoejo, né? Então aquele suor que fica na pele vai encher de brotoejo e você vai ver que o bebê, você aqueceu demais, até porque surgiu essas lesões de pele. Mas é muito importante ter mais esse termômetro, assim, sabe? Colocar a mão no peito ou nas costas para sentir mais a temperatura do bebê. E a regra básica é mais ou menos assim, uma muda de roupa a mais do que a nossa. Então, se você está confortável, às vezes, com uma manga comprida e uma calça, às vezes, talvez um cobertorzinho só na criança para você aquecer nessa fase, sabe? Nada para exagerar, porque o superaquecimento do bebê também não é uma coisa muito legal. Tem muito a ver com o centro respiratório, sabe, nessa fase. Então, quando eles estão muito confortáveis, muito aquecidos, eles esquecem de respirar. Então, isso até é uma questão que a gente orienta, às vezes, no consultório, como ter um sono seguro para o bebê, né, para evitar a tal da síndrome da morte súbita do lactente. Então, esse hiperaquecimento do bebê não é uma coisa muito legal. Então, é bem importante para os pais terem um pouco essa noção, sabe, de aquecimento. Eu acho que mais ou menos essa regra aí funciona, sabe? De uma muda mais de roupa e olhar ali no peitinho, nas costinhas para ver se o bebê tá bem aquecidinho. E na maternidade, às vezes eles falam, né, que não pode aquecer demais porque pode dar febre. Mas a febre seria disso. Sim, porque daí acontece o bebê não mama direito nesses primeiros dias de vida, é só colostro, então a quantidade que ele ingere de leite não é tão grande. O bebê tende a perder calor também, então a gente tem que manter ali uma faixa de temperatura, vamos supor, do ambiente, assim, uns 24, 25 graus, né? E aquecer mesmo o bebê, mas se você aquecer demais, você vai gerar uma desidratação e vai gerar uma febre por desidratação, né? Sim. Isso já aconteceu, um caso real meu mesmo de consultório, de ser chamada de noite porque o bebê estava com febre de 39, que tinha acabado de sair da maternidade. Os pais vieram com o bebê para Lapa, no carro, congestionamento, estava quente, a mãe estava com o bebê no colo, aqueceu tudo, chegou em casa com febre. O que você faz com um bebê com febre, que acabou de sair da maternidade? Ele nos primeiros 3 meses de vida, febre pra gente é emergência, a gente não vai esperar muito tempo, assim, não, amanhã você vai no consultório pra gente ver. É uma coisa que você tem que agir meio instantaneamente. Então esse bebê foi para o pronto-socorro, internou, UTI, antibiótico, e só tirou o antibiótico quando todas as culturas vieram negativas, mas era hiperaquecimento do bebê. Então a gente não brinca muito com temperatura no bebê recém-nascido, sabe? Febre pequeno é sinal de alerta, isso mesmo. Você comentou no comecinho ali a respeito do leite materno. O quanto esse leite materno vai ser importante para essa imunidade do bebê, né? O leite materno, né, é o melhor alimento que existe no mundo, né? Não existe nada perto, próximo do leite materno. Tamanha a sua perfeição. Então, o leite materno, ele é rico em anticorpos, né? Então, a mãe que amamenta o seu filho, principalmente o recém-nascido, né? Então, ele está ali adquirindo, né, anticorpos maternos. Então, não existe nada mais perfeito, né, que possa proteger e ajudar essa criança do que o aleitamento materno, né? Então, é comprovado que as crianças que mamam no peito, elas adoecem menos do que as crianças que fazem uso de fórmula. Sim, e até a questão, né, das próprias vacinas que a mãe toma durante a gestação. Sim. Já é com todo esse cuidado, né? E que com a amamentação vai ser potencializado, né? Bem. Pensando nas crianças, que a gente está falando bastante de recém-nascido, mas as crianças maiorzinhas que começam a ir para a creche, começam a ir para a escolinha, é muito mais comum elas, né, acabarem se infectando pela circulação e tudo mais. Os cuidados com essa faixa etária, eu acho que tem como prevenir com esses bichinhos, né? Que põe tudo na boca. Pergunta ótima. Olha, acho que não tem muita... Não tem mãe que Você pergunte, quer complicar, né, mais ainda essa pergunta? O que fazer quando você tem um recém-nascido em casa e uma criança na creche? Nossa. Aí é difícil.
Por exemplo, eu tive um paciente que recém-nascido, que a criança ficou resfriada, né? Com a irmãzinha em casa de 7 dias de vida, acabou pegando bronquiolite e estava na UTI. Não tem como, você vai fazer o quê? Você vai separar? Não, você não pode tocar no seu irmão, né? Você não pode pegar, porque já tem toda aquela fase, né? Chegou o irmãozinho novo, tá dividido espaço, tem a parte do ciúme, né? E aí você vai o quê? Dizer, não pega, não pode ficar no mesmo cômodo, não pode pegar, não pode beijar, é muito complicado. Sim. O que eu faço às vezes, quando pode, se tem uma criança na creche, eu dou atestado. Eu dou atestado por 3 meses, para ficar em casa junto com a irmãzinha e não ir para a escola. Se a mãe puder ficar com os dois, lógico, Sim. né? Mas geralmente eu faço isso, porque é uma proteção, né? Não tem como. A gente tem muito casos de bebês lactentes jovens que acabam ficando doentes porque o irmãozinho vai para a escola. Né? E a gente sabe que até os 4 anos, as crianças quando vão para a creche, para a escola, elas adoecem muito. Porque não tem ainda o sistema imunológico formado, né? Então, ele está aprendendo, está ensinando ali o sistema imunológico, né, a reagir contra os patógenos. Né? Então, tudo que tiver contato, né, tudo que tiver ali numa sala de 18 alunos, cada um está com uma virose diferente, né? Tem um paciente com otite, tem paciente com pneumonia, porque as mães mandam as crianças doentes, porque elas precisam trabalhar, não Sim. tem com quem deixar. Então, as crianças vão para a escola doentes, tomando antibiótico, e o que acontece? Aí acaba contaminando os outros coleguinhas, e ali é uma troca de vírus e bactérias. Então, eles acabam que vão fazendo o quê? Eles vão se reinfectando, cada um vai passando a sua doença para o seu coleguinha, e assim vice-versa. E aí vai passar o ano todinho assim, passar o ano todinho doente, indo para o pronto atendimento, tomando antibiótico, e aí a mãe fala, eu não aguento mais, só vive doente, só vive tomando remédio, só vive tomando antibiótico. E o que a gente pode fazer? Não, e eu sempre brinco que a gente, na época de pandemia, a gente se cuidava muito, né? Toda a família, a gente procurava não se reunir, principalmente, né? E a gente estava aqui trabalhando, coletando muito, né? Teste Covid, tudo. Só que a gente nunca pegou Covid durante todo aquele tempo. E aí, os meus filhos, naquela época, estavam em casa, né? E eles eram menores e até tinha uma professora que ia lá, né, dar as aulinhas para eles e tudo mais. Aí, quando a gente decidiu que eles iam voltar para a escola, a gente falou, agora a gente vai pegar Covid. Mas foi dito e feito. Então, é bem isso, né? A partir do momento que você expõe eles e não tem como ser diferente, né? Então, Exatamente cuidar dessa imunidade da melhor forma possível. Eu acho que às vezes as mães... Isso que eu ia complementar agora, sabe? Eu acho que às vezes as mães ficam preocupadas com a quantidade de vezes que a criança fica doente nesse período, quando começa o ano letivo, né? Quando começa a ir para a creche. Então, a gente sabe, que nem a Ana falou, que sabidamente crianças menores do que 4 anos vão ficar mais adoecidas por causa do sistema imunológico. Não é que ele seja ruim, Sim. não quer dizer que ela tem deficiência de imunidade, não quer dizer que a gente vai dar um remédio para aumentar a imunidade, é porque a imunidade é imatura, nunca entrou em contato com nenhum tipo de patógeno e vai entrar agora, e vai desenvolver a sua imunidade contra aquilo. Tem uma vitamina? Não tem uma coisa muito milagrosa para fazer, assim, sabe? Então, qual que é a ideia? É manter o quanto conseguir de aleitamento materno, fazer uma boa introdução alimentar e ter uma boa variedade, né, de frutas, legumes e de toda a alimentação. Aí tá as vitaminas, né? As vitaminas da alimentação, né? Manter um sono de qualidade, porque às vezes a criança vai para a creche também, já está com toda a rotina desorganizada, uma criança que não dorme, que só chora e que daí vai ficar mais adoecida, porque a gente sabe que o sono impacta também, Sim. né, de maneira positiva ou negativa na saúde. Né? E a vacinação em dia é uma coisa muito importante. Sim. Então, você tem que manter o calendário. Não dá para atrasar. Não dá para, tá com coriza, não vou vacinar. Tem que vacinar. A gente só não vai vacinar se tiver febre, se tiver usando antibióticos, se tiver se recuperando de uma doença febril aguda.
Se não, tem que vacinar. E é bom que mantenha esse calendário, sabe? Para poder proteger essas crianças. Ali tem, né? A gente olha no livro, vai estudar, né, Ana? 12 a 18 infecções respiratórias no primeiro ano de vida, quando começa a creche. Até 2 anos é normal pra gente. Infecções respiratórias leves. Então, assim, 15 dias, a cada 15, 20 dias, a criança está com coriza, com o nariz correndo, está com tosse, está com febre. Mas ela vai se recuperar, não precisando de antibiótico, não internando, para nós não tem problema de imunidade. Ela está entrando em contato e fazendo a sua imunidade, está construindo a sua imunidade, reagindo contra isso. Mas que é muito complicado, porque você está a cada 15 dias com uma criança doente em casa. E às vezes elas nem chegam a curar, né? Elas já emendam um quadro no outro. Então, ela fala assim, mas parece que ela não fica boa nunca. E é realmente isso, dá a impressão de que nunca fica bom. Sim. Né? E tem muitas pessoas que falam, é bom que ele pegue tudo agora, porque aí ele vai crescer, vai ficar bastante bem, vai ficar imune a tudo isso. É quase isso. É quase isso. Porque o sistema imunológico, ele aprende, né? Então quanto mais, assim, lógico, a gente não vai querer que adoeça demais, mas ele vai aprendendo no decorrer da vida do paciente, né? Então, se ele vai adquirindo novas doenças, ele vai criando uma certa imunidade a determinada doença. É a memória imunológica. Tem 2 formas de se prevenir de doenças, né? Ou vacina ou adquire a doença. Daí a gente tem a nossa imunidade formada. Sim. E quando a gente fala desses resfriados, dessa gripe, que ele pode evoluir para alguma coisa mais séria, quais são os sinais de alerta que precisa levar, né, às vezes até para uma emergência? Quais são esses cuidados que a gente tem que atender? Febre persistente, né, por mais de 3 dias, não aquela febre, começou febre hoje, já vou para a emergência, não, febre persistente, eu digo por mais de 3 dias, por mais de 72 horas, né, como eu disse também nos lactentes, também vale para as crianças maiores, recusa alimentar, né, a criança ficar, também ter dificuldade respiratória, começar a ficar dispneico, né? Então, isso são sinais para que os pais procurem um pronto atendimento. Também dificuldade para dormir, às vezes estão muito obstruídos, né? A tosse piora à noite, os desconfortos também pioram à noite, né? Então, a criança já passou 1, 2 noites dormindo mal, comendo mal, tendo febre. Tudo isso são sinais para que você procure um pronto atendimento ou procurar o seu pediatra, né, que faz a sua assistência. Eu acho que às vezes os pais têm dificuldade de reconhecer, sabe, Lilian, quando tá assim, tipo, como é que eu sei que tá com dificuldade respiratória, né? Então a gente tenta traduzir de alguma forma essa, tipo, a gente fala taquipneia, dispneia, né, esforço respiratório, então às vezes os pais não conseguem reconhecer. Eu acho que é importante, né, ver que a criança fica ofegante, então a respiração vai ficar mais rápida. E é uma respiração com dificuldade. O que é essa respiração com dificuldade? Você vê que a criança faz parece que tá com aquela... Precisa respirar mais forte, né? Então, afunda aqui a região do pescoço, né? Você acaba vendo que o ossinho aqui aparece mais. As costelinhas você consegue delimitar bem. Às vezes, a barriguinha, parece que é uma respiração que a barriga sempre vai muito para cima, sabe? Parece que a barriga fica mais inchadinha, né? Então, eles respiram muito com essa respiração abdominal, que a gente chama. Então, tudo isso é sinal de desconforto respiratório. Uma criança que fica gemendo, fica o tempo inteiro gemendo, não tá comendo, tá com a respiração acelerada, isso é um sinal de que a gente tem que dar uma avaliada, auscultar esse pulmão aí para ver uma bronquiolite, ou é só uma gripe, ou é uma pneumonia, né? Então, a gente só vai conseguir reconhecer casos mais graves quando examinar. Então, eu sempre falo para as mães, na dúvida, pergunte, né? Se você tem assistência do teu pediatra, pergunte se aquilo é esperado no quadro, ou se aquilo ela deve se preocupar. E quando a gente fala assim, não, isso é uma emergência, daí sim, pronto-socorro, né? A gente precisa reconhecer, porque a criança, a parte respiratória dela é bem importante, então eles pioram muito rápido também, sabe? Isso é uma coisa que os pais precisam reconhecer. Essa educação que a gente faz, esse reconhecimento de sinais de alarme no consultório é uma coisa bem importante, sabe? E é importante também diferenciar de desconforto respiratório de obstrução nasal. Muitas das vezes a criança está obstruída, né? O nariz está trancado, está congestionado. Então a criança vai respirar roncando.
né? E é diferente do desconforto respiratório que faz retração aqui abdominal, né? Que faz retração aqui de fúrcula, é totalmente diferente. Essa obstrução também piora à noite. A criança deitou, o que vai acontecer? Toda a secreção que está no nariz vai gotejar para a garganta, né? A criança está o quê? Com uma respiração bucal. Então, já tem o ressecamento da garganta, mais a secreção do nariz que está caindo posterior. Então, é lógico que à noite vai piorar tanto a respiração, como a tosse, quanto o barulho também. Então, as mães acabam dizendo, essa criança está com falta de ar, não está respirando direito, né? Chega no pronto-socorro porque não está respirando. E você vai ver a saturação está 100%. E você olha a criança, examina, a criança está o quê? Totalmente obstruída, né? Aquela respiração bucal que melhoraria muito com o quê? Com a lavagem nasal, né? Então, muitas vezes eu oriento a mãe, você acha que tá com falta de ar, tá fazendo barulhinho, ronquinho, lava o nariz, vê se melhora, né? Se não melhorar, então realmente está com falta de ar, porque se for uma obstrução nasal, com a lavagem nasal vai dar uma melhorada, né? Então, é importante fazer esse diferencial. Até teve o ano passado, eu até lembro que você me mandou uma mensagem, eu estava no Pequeno Príncipe, acho que sim, que aconteceu do meu menino, eu estava de plantão durante o dia, quando eu cheguei em casa às 7 horas da noite, o Alex comentou comigo que ele tinha tido dificuldade de subir as escadas e se jogou na cama, porque ele não tinha forças. E aí ele estava gripado, mas não era uma coisa assim que fosse, né, que a gente estivesse achando que... Só que naquele dia, eu lembro que na hora de dormir, assim, eu percebi que ele estava com respiração e ele fazia isso. Você via nas costelinhas, assim, e aí eu tinha oxímetro e eu vi que a saturação dele não estava muito boa. Aí eu falei, vamos pro Pequeno Príncipe, porque a gente não sabe, no meio da madrugada é tudo, a hora, né, se isso virar uma emergência, é tudo mais complicado. E a gente acabou indo, a gente chegou lá no Pequeno Príncipe de madrugada, e muita gente, né? Que é uma época do ano que está sempre lotado. Acho que sempre está lotado, mas no inverno, com todas essas, né? E eu lembro que a gente foi atendido, falei, Alex, a gente vai passar a noite aqui, né? Porque você pode ficar até 4 horas esperando. Aí eu falei, você tem mais ou menos, depois que passou pela triagem, eu falei, quanto tempo mais ou menos a gente vai ficar aqui para ser atendido, só pra gente... Ela falou assim, ele vai ser o próximo, mãe. Falei, meu Deus, ele passou na frente de todas as crianças. E ele estava tendo uma crise asmática, provavelmente foi causada por algum vírus ou alguma bactéria. A gente acabou ficando 2 dias internado, porque ele, até regularizar, né, toda essa saturação, porque tirava oxigênio, baixava. Mas agora, graças a Deus, ele passou depois por pneumo, né, fez todo o tratamento. E, inclusive, ele tinha uma coisa que é muito comum, e às vezes é importante até relatar, que a gente achava que era coisa dele, porque ele ficava sempre chupandinho o nariz. Isso, eu falava, mas você não via a secreção, assim, né? E depois que ele passou, ele fez o tratamento também para rinite, nunca mais. Então, são ajustezinhos, né, que às vezes a gente acha que está tudo ok, e talvez também não é uma coisa que, né, no caso, incomodasse tanto, mas tudo foi resolvido. E agora, esse mês, até a gente tem consulta, mas provavelmente ele já vai receber alta porque nunca mais teve um episódio como esse. Então, é muito provável que foi uma crise asmática causada por alguma bactéria ou vírus, né? Não era uma coisa alérgica, que era o medo nosso, né? Que a gente não sabia o que causou. Agora, no Pequeno Príncipe, a fila só chega a 1 hora, não passa mais disso. Então. Porque lá tem os horários que você pode demorar até 4 horas. Agora são 8 pediatras atendendo na porta. Que maravilha. Na minha época de residência era 8, 10 horas a fila de espera no SUS. Então é só um cuidado, porque realmente, né, às vezes você acha que está tudo ok, mas se você percebe que tem alguma coisa, você não pode deixar, não tem que agir. Isso mesmo. E falando um pouquinho das vacinas, né, porque a gente já comentou que é a principal forma de prevenção dessas infecções, justamente porque as crianças é muito difícil conter, mas quanto, né, que essas vacinas, tanto do vírus essencial respiratório para os bebês, né, até 2 anos, recém-nascidos, que vão ter os casos de bronquiolite mais difíceis, e então como essas vacinas, tanto influenza quanto o vírus essencial, são importantes, como os pais têm que cuidar desse calendário?
A vacina da gripe é uma vacina que a mãe faz já gestante, né? Então a gente sempre fala, o bebê vai ter a oportunidade de vacinar da gripe quando completar seus 6 meses, se a gente tiver na época de aplicar a vacina, senão vai ficar pro próximo ano. Então ela é recomendada a partir dos 6 meses, né? Então é muito importante, Lilian, que não só a mãe, mas a família que está em volta desse bebê recém-nascido, dessa criança pequena, né, que não tem as primeiras vacinas ali, geralmente a primeira rodada da vacinação é até os 3 meses, né? Você faz ali as primeiras com 2 e depois com 3, aí você vai começar a fazer as segundas doses, né? Sim. Então eu sempre falo que esses primeiros 3 meses é muito importante que a vacinação da família esteja bem, com o calendário certinho, né? As vacinas atualizadas, assim, para resumir. Então, gripe, nessa época do ano, é uma coisa muito importante para fazer para a família. Você bloqueia a entrada do vírus na tua família e bloqueia, consequentemente, para o seu bebê. E agora, para as gestantes, né? Já tem, a partir de 32 semanas de gestação, para fazer a Abrismo, que é a vacina do vírus sincicial respiratório. Então, você acaba passando via, né? Para placentária, ali, transplacentária, então você faz a vacina na mãe para ela garantir essa imunidade para o bebê nos primeiros 6 meses de vida. E às vezes acontece, né? Tipo, a mãe vacinou, nananã, e a família pegou gripe. A gente tem que esclarecer para todo mundo que nenhuma vacina é 100% eficaz. Você faz a vacina para prevenir casos graves. Então, às vezes, vai fazer uma gripe mais leve. Vai fazer uma bronquiolite, mas fazer uma bronquiolite que você trata em casa, né? Uma bronquiolite que você vai tratar internado numa UTI com suporte de oxigênio, né? Então, assim, isso tudo é pensando sempre em casos mais graves. Então, vírus sincicial respiratório, gripe, uma coisa que a gente tem que fazer na gestante, que é DTPA, né? Sim, da coqueluche, que ano passado estava circulando bastante, tinha bastante caso, teve bastante óbito em Curitiba por causa da coqueluche. Então, a DTPA é feita na mãe, mas por que também não reforçar a vacinação do pai? Reforçar a vacinação dos idosos, que às vezes acabam não tomando mais vacina. Vacina a avó também, que vai ficar ali cuidando da família, a babá, que também precisa da vacinação. Então, é muito importante. E se a gente for, assim, bem criterioso, tem outras vacinas que você também indica para essa família antes da chegada do bebê, né? Tríplice viral, é bom que toda a família esteja vacinado. As meningocócicas, quem tem oportunidade de vacinar, é tudo pensando no que a gente chama de imunidade de rebanho. Quando você vacina algumas pessoas, você acaba protegendo a maior parte dos que têm contato daí, sabe? E até a questão do vírus da coqueluche, é importante lembrar que tem aqui, ele, para nós, pessoas adultas, ele não vai causar problema. Então, por isso que tem que ter mesmo essa proteção dos adultos para que a gente não acabe passando para o bebê, né? Isso mesmo. Que crianças maiores, né, não vão ter sintomas, né? E às vezes o reservatório está nos idosos, né? Sim. E que são os que realmente não querem vacinar, acham que não precisam. E é aí que fica complicado o tratamento. Exatamente. E agora a gente vai para o nosso terceiro bloco, que vai ser um bloco muito divertido e muito esclarecedor, que é fatos ou mitos dessas doenças, da infância, né? Questões que com certeza chegam muito no consultório. E que vai esclarecer para as muitas mães aí que estão ouvindo. Então vamos lá, o primeiro fato ou mito. Criança pode pegar pneumonia se sair de casa com cabelo molhado no frio. Essa é boa, Ana. A minha avó ia dizer que sim, com certeza. Ou se o ar-condicionado ou o ventilador ficar ligado, ou o ar-condicionado também, né? Na verdade, a pneumonia é causada por bactéria, né? E a bactéria, ela é passada de pessoa para pessoa. Então, assim, você pode estar com seu cabelo molhado, encharcado, sair, né? Se você não tiver contato com ninguém que esteja doente ou que seja portador da bactéria, você não vai adoecer, né? O que acontece é que, assim, às vezes, por que as pessoas falam bem assim, mas eu estava bem e eu saí com meu cabelo molhado, eu dormi de cabelo molhado e eu fiquei doente? Né? Acontece, as pessoas falam isso, mas na verdade não foi o cabelo molhado que causou a doença, é que na verdade você provavelmente já estava, né, com esse patógeno nas suas vias aéreas aí, ou vírus, ou bactéria, ou qualquer outra coisa, né? E às vezes nosso corpo tem uma temperatura ideal, né, para proteção.
né? E às vezes o que acontece? Se você tá com seu cabelo molhado, ou se você pegou chuva, alguma coisa parecida, tomou tipo sorvete, alguma coisa assim, você tem, né? Você baixa um pouco a sua temperatura e você acaba que perde um pouco da sua barreira de proteção ali, mas você já estava contaminado, você não pegou a bactéria do sorvete, do picolé, ou da chuva, ou do ar-condicionado, ou do ventilador. Eu costumo falar assim, falei, gente, o vírus não está aí dentro, a bactéria não está aí, a gente não pega a doença do ar-condicionado nem do ventilador. Pelo contrário, se o ar está circulando, acaba que protege, né? Sim. O que é ruim é fechar todo mundo numa sala, num ambiente, sem nenhuma circulação. Aí o risco de contaminação é muito maior. E isso até vale para vacina influenza, né? Que muita gente fala, eu não vou tomar vacina da gripe porque eu fico gripada depois. Então esse também é outro mito, que é justamente isso, né? Você provavelmente já estava com esse patógeno e você tá ali, desenvolveu um quadro gripal, que talvez não seja influenza, pode ser tantos outros vírus, né? Que foi Covid, coincidência. Adenovírus, cirovírus. Mais de 100 tipos de rinovírus. Então, não tem como você dizer que foi, né? E não tem como, né? A vacina da gripe, ela é uma vacina inativada, que não tem como ela causar Eu a explico gripe. isso também, gente. Não tem como, o vírus está morto, ele não tem como causar. Mas meu avô dizia que ele se negava a tomar vacina da gripe, porque ele dizia que quando ele tomava, ele ficava gripado. E não adiantava explicar para ele, era difícil. Nariz escorrendo o tempo todo não é normal, mesmo no inverno. Hein, Lilian? Eu botei o meu relato aqui, né? Pois você já deu um relato, né? De que às vezes a gente banaliza, né? Sim. E às vezes está alguma doença alérgica, ou às vezes uma hipertrofia de adenoide, que a criança está sempre com aquela coriza, ou uma rinite, né? Então, eu acho que a gente, claro, que se você vê que aquela coriza tal fica ali uns 7, 10 dias, né? Tá relacionado com os seus quadros virais, gripe, resfriado, melhora, tudo bem. Daqui a pouco a criança vai pegar outra, vai tá de novo, né? Sim. Se forem, como é que eu posso dizer, intermitentes, tudo bem. Agora, se for um negócio contínuo, não. Eu acho que daí merece uma avaliação para fazer uma diferenciação mesmo do quadro. Então, né? Sim, e realmente funciona e deve ser feito. Isso. O uso constante de descongestionante nasal pode prejudicar a criança. Nem deve usar. Isso mesmo. A gente não usa descongestionante nasal nem em criança nem em adulto, né? Na verdade, isso não se deve fazer, né? Até porque, além do que causa a dependência, né? E também causa, às vezes, atrofia aqui do tecido do nariz, mas pode fazer até perfuração. Então, assim, e não é recomendado de jeito nenhum criança usar descongestionante nasal. Pode fazer lavagem, às vezes também pode fazer o uso de corticoide tópico se você estiver tratando uma rinite, mas descongestionante, nenhuma idade deveria ser feito. E tem até alguns que tem alguns componentes que podem causar até taquicardia, né? Pode causar taquicardia, pode causar hipotermia, pode causar bradicardia também. Eu já atendi uma criança que ela chegou no pronto atendimento fazendo hipotermia, estava saturando baixo, estava com cara de intoxicação. E eu perguntei da mãe, a mãe nada, e aí tive que pedir transferência para ela, e a criança fazendo muita hipotermia, desaturando o tempo todo, e com desconforto respiratório e tal. E isso, a criança chegou 9 horas da manhã, quando foi 2 horas da tarde, ela disse que ela tinha lembrado subitamente que estava um vidro de Neossoro que ela tomou. A criança estava tomando, pingando na boca dela. Eu falei, tá aí, olha o que acontece. Sim. Né? Então, é uma coisa grave. Porque às vezes meio que se automedica, né? Vai na farmácia, acha que todo descongestionante é igual. Então, tem todo esse cuidado, né? E não deve ser usado. O FDA pede para não dar para nenhuma criança menor que 2 anos o descongestionante oral também, né? Então, assim, tem muita gente que gosta, né? São os Congex, né? Da vida. Né? Então a gente acaba. Mas assim, tem muito efeito colateral, muito efeito adverso. Então, o efeito adverso não é melhor, não é mínimo, assim, para justificar o uso, né? Sim. Então a gente não usa na criança mesmo.
nem nasal, nem oral. E além do que mais pode fazer, tipo, um rebote de toda essa secreção, sabe? No começo alivia, mas depois tranca mais e piora mais e faz o tal da rinite medicamentosa. E você fica mais dependente também. Isso mesmo. Para ter aquele alívio imediato, você começa a aplicar cada vez mais. E se a gente sabe que a lavagem, né, por soro fisiológico é muito mais eficiente. Sim. E muito mais segura, né? Isso mesmo. Toda febre em bebê é sinal de infecção grave? E toda febre em bebê é sinal de alerta? Aí depende, né? Então, eu acho que a Ana concorda comigo que depende da idade da criança, que nem a gente estava falando, né? Uma febre num recém-nascido é emergência. Uma febre numa criança, às vezes, de 3 anos, 4 anos, uma febre baixa, que alivia com antitérmico, a criança está ativa fora da febre, não é uma emergência, poderia se esperar ali a evolução do quadro para ver o que vai acontecer. Então, isso a gente só vai conseguir fazer uma diferenciação certa a depender da idade da criança. Então, sempre crianças menores justificam maiores cuidados e crianças maiores a gente consegue, às vezes, ter uma calma, às vezes, na avaliação e na condução dos casos respiratórios. Mas febre alta também não é sinônimo de coisas graves. Tem vírus respiratório, o próprio influenza, que chega a fazer febre de 39, 40, né? Tem outro vírus que ele não chega a ser um vírus super respiratório, porque os sintomas respiratórios são leves, mas depois que para a febre, que chega a ser alta, que a gente chama do exantema súbito, né? Ele chega a fazer febre de 40, às vezes 41 graus, a criança convulsiona, né? Então, doenças virais também podem cursar com temperaturas altas e às vezes são doenças benignas da infância, né? Que vai fazer aquela temperatura, mas aquilo é estimulação do sistema imunológico para a criança resolver. Então, nem toda febre alta também é sinônimo de emergência, né? Eu acho que a chave, às vezes, para orientar a família que está vendo esse nosso episódio, né? A mãe que às vezes tá, mas como é que eu faço para diferenciar? Então, não preciso levar a examinar para da febre? Febre alta, que não cede com antitérmico, né? Uma febre que a cada 4 horas volta, a criança está prostrada, não está muito ativa, não quer brincar, não quer comer, está muito sonolenta, essa sim merece avaliação, né? Às vezes até uma avaliação de emergência, mas merece avaliação. E febres mais baixas, que a criança, você dá um remédio, a criança come, daí brinca fora da febre, são febres mais benignas e que a gente consegue aguardar o atendimento. Usar umidificador à noite pode piorar alergias? Depende. Quando você usa um umidificador, você tem que saber que você não vai usar a noite toda, né? Então, você tem que usar entre mais ou menos durante 3 a 4 horas, para poder estabelecer uma umidade dentro de 50% a 60%. Então, às vezes, a pessoa vai lá, coloca o umidificador a noite toda, né? Isso com certeza vai piorar o quadro dela, né? Porque vai ficar já úmido demais, né? Então, isso também vai prejudicar. Então, o ideal é você ter o seu umidificador, né? Ligar ele de 3 a 4 horas à noite e depois desligar, né? Para fazer o uso correto, para que não prejudique a sua alergia ou o seu quadro que você esteja apresentando. Criança que teve bronquiolite tem mais risco de desenvolver asma ou doenças respiratórias no futuro? Tem, e dependendo da idade que a criança faz a bronquiolite, acabar fazendo o que a gente chama de latente sibilante, né? Às vezes o primeiro episódio grave de infecção respiratória dessa parte pulmonar imatura vai fazer com que outros quadros virais respiratórios ou bacterianos que ela tem, ela pode fazer o mesmo chiado, a mesma sibilância, assim, sabe? Então, quanto menorzinho e mais grave, maior o potencial de desenvolver essa sibilância futura. E sempre muito cuidado com cardiopatas, né? Crianças que têm problemas cardíacos, ou até os próprios pneumopatas, que são crianças que, às vezes, os prematuros, que têm alguma alteração ali de nascimento da parte pulmonar. Então, essas crianças que tiveram bronquiolite podem sim desenvolver um risco no futuro, desenvolver maior alergia respiratória. Esse até eu comentei com vocês que era um mito que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu acho importante, né? Vai que alguém já escutou no consultório, que o tomar o leite, ele poderia piorar de alguma forma as secreções de uma criança gripada. Isso está relacionado assim, caso a criança tenha alergia à proteína do leite de vaca,
pode ser que piore, mas não necessariamente, né? Tem que deixar claro que isso é para quem tem alergia, pode ser que sim, pode ser que não. Isso não quer dizer que uma criança ígida que não tem alergia a nada vai tomar leite e ela vai piorar, tá secretiva, tá catarrenta porque tá tomando leite e a mãe vai parar de dar o leite para ela. De jeito nenhum. E se a gente pensar em leite materno, por exemplo, quem tem alergia à proteína do leite de vaca pode tomar no leite materno sem problema nenhum, contanto que a mãe faça uma dieta restritiva, tá? Mas dizer assim que leite em si vai piorar a secreção, não. Mito. Bom, quanto aprendizado nós tivemos aqui hoje, né? Muitos mitos desvendados, muitas verdades reforçadas. E foi um prazer ter vocês duas aqui. Com certeza, todo esse conteúdo vai ajudar muitas mamães, né? Principalmente as mamães em primeira viagem, que estão aí com seus bebezinhos. E até nós, todas mães, né? Que sempre é bom essa troca, saber quanto mais a gente puder cuidar das nossas preciosidades, melhor, né? Então, eu quero agradecer novamente por vocês estarem aqui e vocês deixarem os contatos de vocês, né, do Instagram, para que as pessoas que tiverem ainda alguma dúvida, queiram mandar uma mensaginha. Eu que agradeço o convite, né? Mais uma vez reforçando que é sempre um prazer, né? A gente está aqui para esclarecer as pessoas de modo geral, né? Eu gosto bastante de ajudar. Então, assim, podem contar comigo. Tem muita gente que manda mensagem, não sei para ti, mas muita gente manda mensagem no Instagram, às vezes tirando dúvidas, né? Quando a gente faz caixinha de perguntas, às vezes mesmo sem ter caixinha de perguntas, às vezes vão na DM e perguntam e a gente está aqui. Se for coisas que a gente pode, né, que a gente possa estar respondendo e estar ajudando, tirando dúvidas, sempre estarei disponível. Tá? Mais uma vez, obrigada. E quem puder, seguir lá, @pediatras.lapa. Agradeço enormemente a oportunidade, mais uma vez, Liliane, estar aqui nesse videocast. Eu acho que faz parte de todo profissional de saúde essa parte de educação, né, de orientação. Eu acho muito vantajoso para todo mundo. E agradecer especialmente a Ana por estar aqui essa noite com ela. Sempre muito proveitoso e muito ótimo. A gente gosta de fazer podcast, né, juntas. Quer dizer, eu gosto de fazer com ela. Sim, tô sabendo. Não, mas foi muito bom, com certeza. E assim encerramos mais um episódio especial, cheio de informações valiosas sobre os primeiros cuidados com os pequenos. Falamos sobre exames importantes, a importância do calendário vacinal e aqueles cuidados que fazem toda a diferença nos primeiros dias de vida. Agradeço novamente, imensamente, as pediatras que estiveram aqui conosco e que compartilharam o seu conhecimento com tanta leveza e carinho. Se você conhece alguém que está esperando um bebê ou que acabou de se tornar mãe ou pai, compartilhe esse episódio. Ele pode ajudar e muito. Acompanhe nossos próximos episódios e siga a gente para mais conteúdos sobre saúde e bem-estar. Até a próxima!